Fátima Lopes, muito boa tarde. Boa tarde. Gosto enorme tê-la aqui connosco. Igualmente, igualmente. Falar com a Graça é sempre um prazer. É muito simpática. É verdade? Aqui no nosso movimento de ambiente e produção alimentar, queria muito ter uma conversa assim informal. A Fátima é uma mulher bonita. Antes de ser profissional, é esta mulher que conhecemos, a mãe dedicada e uma profissional no ramo, na atividade da comunicação. Portanto, há aqui uma responsabilidade acrescida em toda a informação que transmite a quem nos ouve. É que me acompanha, sim. Aqui hoje, neste movimento, Ambiente e Produção Alimentar, o que nos move, de facto, é a alimentação adequada, alimentação que seja nutricionalmente indicada para as várias idades. No fundo, eu gostaria muito de ouvir que preocupações tem com a sua alimentação e com a dos seus filhos. Olha, Graça, tive desde sempre uma preocupação com a alimentação. Venho de uma família onde eu recordo-me que a minha mãe, a grande preocupação dela era fazer uma alimentação que fosse diversificada e que fosse adequada para nós. Aliás, ela costumava dizer, eu venho de uma família humilde, e eu lembro-me da minha mãe dizer muitas vezes, pode não haver dinheiro para mais nada, mas para se comer com qualidade tem que haver dinheiro. Pronto, e estas coisas ficam na nossa cabeça. E portanto eu cresci sempre com esta noção de que a alimentação é realmente algo que merece uma fatia importante do nosso orçamento. E portanto as escolhas têm que ser são escolhas conscientes e temos que saber o que é que estamos a comprar e o que é que estamos a ingerir. Depois o facto de ter sido atleta deixou-me aqui com, se calhar, uma atenção especial à relação entre aquilo que se come e a performance que se tem. Na altura não havia muita informação, aliás, não havia praticamente nenhuma, mas eu, por erros de escolhas minhas, percebi que a alimentação estava relacionada com a performance que eu tinha na pista. Percebi da pior maneira, que foi experimentando no meu corpo o que foi uma mudança drástica de alimentação que eu fiz, porque entendi que sim, ninguém me disse, mas na adolescência nós sabemos tudo, e depois a consequência que isso teve. E portanto, com os anos depois foram passando e eu fui sempre uma pessoa muito atenta a esta questão daquilo que se come, que não se come. Em casa, comigo e com os meus filhos também. Portanto, eu sou daquelas pessoas que pensam o que nós comemos, não é? Quando Não é qualquer qualquer mudou, coisa. se me permitir interrompê-la, mudou o que quer dizer com essa mudança? O que é que mudou? Fiz um erro crasso para quem faz desporto de competição e treina muitas horas. Cortei os hidratos de carbono. Impossível, quer dizer, é combustível e sem combustível, ainda por cima eu fazia atletismo, 100, 200 e 4 por 100, portanto estamos a falar de disparo. Onde é que está o disparo se uma pessoa não tem um hidrato de carbono? Portanto, isto trouxe-me imensas lesões, porque eu não me alimento, claro, ou seja, claro. A mudança na alimentação depois trouxe ali uma fatura pesada, eu nunca mais me esqueci disso, e acho que tudo tem sempre um lado, um ensinamento, e foi bom, porque a partir daí eu passei a estar muito atenta. Por exemplo, imagine, estou numa fase de escrever um livro e se exige que mesmo depois de jantar eu volto para o computador muitas horas a escrever. Eu já sei que o meu jantar tem que ter ali umas massas. Eu vou estar a carburar muito tempo, a minha cabeça precisa daquele alimento. Portanto, eu sou daquelas que sei ajustar conforme o que estou ou não estou a fazer, de maneira a que a alimentação seja efetivamente o meu melhor combustível. Fátima, se me permite a brincadeira, durante a sua adolescência não usou o título certo aqui à mão, isto é, não teve mão, não teve a mão adequada. Graça. Não, foi uma mão péssima, péssima. Realmente foi daquelas escolhas que eu só me lembro do meu treinador perguntar: o que é que tu fizeste? Porque é que de repente deixaste de ser rápida? Mas alguma vez teve vontade, por exemplo, como se ouve tantas vezes, deixar de comer carne e produtos cárnicos? Não, nunca tive. Por alguma razão especial? Vamos lá ver. Eu acho que, na minha opinião, eu respeito todos os regimes alimentares, ok? E todas as dietas alimentares, porque quando se fala de dietas, as pessoas acham que é uma coisa para perder peso. Não, há a dieta mediterrânea e há 1000 tipos de dietas. Eu acho que cada um tem que escolher a dieta que assim lhe faz sentido e aquela com a qual se sente bem. Portanto, eu respeito todos os tipos de dieta, desde que as pessoas me digam: eu sinto-me bem e tenho saúde. Tem que ser as duas coisas. A pessoa tem que se sentir bem e quando faz os seus exames e as suas análises, ela tem que ter saúde, porque se não tem saúde, há ali alguma coisa que também não joga. E, na verdade, eu sempre fiz a típica alimentação mediterrânica, sempre. E dou-me bem com ela.
O que não quer dizer, imagine, vou, como já me aconteceu montes de vezes, vou para um retiro de meditação, 2, 3 dias para um sítio qualquer, e o regime alimentar é 100% vegetariano, 100% vegan, 100% macrobiótico. Eu faço e dou-me lindamente. E gosto muito, ainda por cima. Portanto, se quem faz a comida cozinhar bem, eu gosto muito. Mas essa não é a minha escolha, porque eu também me dou bem a comer carne e também me dou bem a comer peixe. Sente Agora, que a roda dos alimentos existe por algum motivo e, portanto... para mim, sim. E por isso Para não mim, faz sim. sentido não a Agora, seguir. de novo, nós temos que escutar o nosso corpo. O nosso corpo fala connosco. E há alimentos com os quais eu não me dou muito bem. E eu já me apercebi que não me dou muito bem. Ou há alimentos que eu como, mas tenho que comer em muito pouca quantidade. Porque se eu comer um bocadinho a mais, a minha parte digestiva queixa-se. Por exemplo, carne vermelha. Eu como carne vermelha às vezes que me apetece, mas tenho que comer pouca quantidade. Tal como a roda diz. Pronto, muito Às pouca proporções quantidade. indicadas. Ou seja, se por acaso no peixe eu comer um bocadinho mais, não me faz diferença. Mas no caso da carne vermelha faz-me diferença. Agora, é como lhe digo, na minha roda, tal como esta roda que aqui está, entra tudo. Por norma, a minha alimentação é bastante equilibrada, mas como o equilíbrio na vida exige, para mim, tudo, eu também gosto de prevaricar e gosto dos momentos em que a mesa é um lugar social e de convívio. Portanto, se me convidar para a sua casa para comer uma feijoada à transmontana, pode ter a certeza que não vou diz que não. satisfeitíssima e contente. Ponha, por favor, também um pãozinho na mesa, porque tem que ser. Ora. E, portanto, é para ter tudo, é para ter tudo. Na verdade, faz jus ao que aprendeu com a sua mãe, a diversidade, que no fundo é o que nós, MAPA, temos estado sempre a preconizar. Importantíssimo cumprir a roda dos alimentos. Completamente. Não queremos que consumam determinado alimento em detrimento do outro. Há as proporções indicadas, digamos que a roda já foi inventada. Sim, sim, e, portanto, completamente. Já não haverá. E é muito importante experimentar tudo, desculpe, Graça, é muito importante experimentar tudo e dar aos nossos filhos desde pequeninos a experimentar tudo, porque tenho a sensação que hoje em dia muitas crianças sofrem de pobreza de paladar. O que é que eu quero dizer com isto? São habituadas a comer sempre as mesmas coisas, então quando nós lhes damos um alimento diferente, elas ainda não experimentaram, já estão a dizer eu não gosto. E às vezes eu pergunto, mas tu já provaste? Mas sabes só o que é que sabe? Ah, não, eu não quero. Mas dá uma oportunidade, experimenta. Porque é importante enriquecer o paladar das pessoas. Acho interessantíssimo isso que está a dizer. De facto, as papilas gustativas podem ser educadas. Sim. E essa educação não vem, na maioria das vezes, a partir dos pais. Talvez por falta de tempo, talvez até porque não tiveram uma mãe... Até pela educação que tiveram, Exatamente. Não é? Se calhar não tiveram uma mãe que lhe falaram da importância do convívio à mesa, que a dieta mediterrânea promove, não é? E bem. O consumir alimentos da época, consumir alimentos que sejam produzidos próximos do nosso local, porque senão acabamos por ser um bocadinho incoerentes. Completamente. Que é um bocadinho o que nós vemos na sociedade hoje em dia. Sim. As pessoas batalham, mas sem que tenham uma fundamentação que justifique algumas batalhas. Também, tal como a Fátima diz e muito bem, temos que estar abertos a respeitar as escolhas. Agora, cuidado, o corpo, o que é saudável para a Fátima pode não ser saudável Sem para dúvida. mim. Aqui o saudável não tem a ver com o facto do alimento ser seguro, que é uma coisa completamente diferente. Sim. Seguro é que não causa dano, saudável é que está ajustada à saúde individual de cada um. E por isso eu tenho que perguntar se tem noção das vantagens, nutricionais que a carne, os produtos cárneos têm relativamente a outros alimentos, naturalmente consumidos nas quantidades que estão recomendadas na roda dos alimentos. Portanto, esta vantagem adicional do ferro M, da vitamina B12, se isso também foi uma preocupação que tem, ou é uma preocupação que tem tido. Eu sou uma pessoa que lê muito sobre alimentação, porque gosto. Além de ser uma pessoa que procura estar informada para fazer escolhas informadas, que é muito importante para mim e para a minha família, eu gosto mesmo do tema da alimentação. E, por exemplo, eu tive durante muitos anos uma anemia, mas uma anemia chata mesmo, ok? Uma anemia que foi crónica durante muitos anos. E, portanto, passei a vida a ouvir o meu médico a dizer-me, Fátima,
Em termos vegetais, espinafres, coma bastante espinafres que é bom para si, mas é muito importante que coma a carne vermelha, precisa dela, porque com essa anemia nós também temos que dar aqui um aporte diferente, nomeadamente de ferro, tinha a ferritina muito baixa, etc. Portanto, eu já cresci no meio disto. Já venho com uma mãe que era também uma pessoa com anemia, uma irmã idem aspas, aspas, portanto, havia aqui um padrão que já agora convinha que eu ajudasse com a alimentação a melhorar e não o contrário. Portanto, este é um aspecto importante. A questão aqui da carne, efetivamente, era qualquer coisa que o meu médico me apresentava como importante. Um facto consumado, que era importante, sim. Agora, repare, a nossa saúde pode-se ir alterando. Por exemplo, embora eu seja uma pessoa extremamente cuidadosa com aquilo que eu como, eu tenho colesterol elevado. Tenho o bom elevado, mas também tenho o mau elevado. O que é que acontece? Estou alertada que tenho que ter atenção às quantidades de carne vermelha que como, evitar coisas como os enchidos, os queijos gordos, tudo aquilo que sabemos que tem um excesso de gordura. Já percebemos que isto tem mais origem genética que outra coisa, porque não poderá ser à partida por aquilo que eu como, seja como for, eu estou alertada. É tão importante estarmos informados e alertados, porque isto não significa que eu vou deixar de comer, significa se calhar que eu vou espaçar mais vezes. Pois, a tal fundamentação, as pessoas têm que conhecer, como disse, como começou, conhecer o nosso corpo para poder fazer as tais escolhas acertadas. E não só porque sim. Sim, e nesta relação com a alimentação, eu sei que a Fátima tem também uma ligação à terra, ao mundo rural. Sente que talvez esta desinformação que apareça nas redes tão facilmente, que se deva ao facto de, hoje em dia, quem está nas grandes cidades não tem essa ligação que a Fátima, por exemplo, teve ao mundo rural? Teve e tenho. E tem. Ainda ontem estive no meu Alentejo e na minha horta e lá estive a apanhar o tomate, o cherry, o coração de boi, o outro que eu não me lembro agora qual é o tipo, os pimentos, os pepinos ainda têm algum pepino, as abóboras ainda não estão para apanhar, ou seja, eu tenho uma relação próxima com a terra. E embora eu tenha nascido e crescido sempre numa cidade, os meus avós eram pessoas que viviam na aldeia. Portanto, eu desde pequenina que me habituei a ir à aldeia e a estar a ver os meus tios a plantar, a colher, etc. E a comermos conforme as épocas, aquilo que se apanhava. Eu sou bastante sensível a esse tema. Confesso que quando vou comprar qualquer coisa, nem que seja uma peça de fruta, eu sei se aquela peça é daquela época ou não. Portanto, se não for, por norma, não compro. E depois tenho o hábito de ir ver a origem. Se isto vem do outro lado do mundo, eu não compro. Só se eu precisar mesmo, ou seja, é mesmo em último recurso. Caso contrário, depois eu quero a maçã de Alcobaça, eu quero a pera roxa, eu quero a nossa laranja, eu quero ver de onde é que são os legumes. Se eu tiver meus, depois não compro. Eu, quando tenho em muita quantidade determinado tipo de legumes, divido com a família, que foi o que fiz ontem. Quando cheguei a Lisboa, fui à minha mãe, fui aos meus tios, fui à minha vizinha de cima e fui distribuir parte do que trazia, porque trazia muita quantidade. E isto é uma coisa muito importante, ou seja, este respeito. Depois, outra coisa que eu sou fascinada por isto da horta, outra coisa que me começou a acontecer o verão passado e que eu fiquei muito feliz, o ano passado a minha horta foi muito generosa. Este ano não correu tão bem, o ano passado foi muito generosa. E eu passei muito tempo no Alentejo, em teletrabalho, portanto tive possibilidade de lá estar quase 2 meses. Eu nunca comi tanta sopa no verão como naquela época. Porquê? Eu tinha tantos legumes que era um crime não os utilizar bem. Foi a primeira vez que fizemos pickles e uma série de coisas que também aproveitámos. Mas, efetivamente, toda a família se habituou a que ao almoço e ao jantar comíamos sopa, porque eu ia apanhar ali, fazia aqui e saía a sopa. Claro. Então, eu acho que foi o verão em que eu, embora não estivesse com grandes preocupações, estava a comer muitas calorias ou poucas calorias, isso não me interessava, voltei das férias e estava super fit. Primeiro, fartei-me de andar. Segundo, fartei-me de cavar e plantar e não sei o quê, e depois só comi coisas saudáveis. Outra vertente da Fátima Lopes, as minhas galinhas, os meus ovinhos, que eu tenho ovos, tenho galinhas, tenho isso tudo. Portanto, é muito bom. É adepta do arroz de cabidela? Sou adepta do arroz de cabidela e o Jorge, o meu companheiro, para mim, faz o melhor arroz de cabidela do mundo. Ora. Mas do mundo, peço temos desculpa, que experimentar, mas não há arroz de cabidela Fátima, como a dele. Isso assim deixa-me com água na boca. Pode ter a certeza que ele já fez para alguns chefes, inclusive, e dizem, uau. É mesmo muito bom. Aqui à mão mesmo. Aqui à mão. Ele é muito bom cozinheiro. Eu sou boa cozinheira, mas ele é muito bom cozinheiro. Acho que é um cozinheiro superior a mim.
porque há coisas que ele sabe, técnicas muito mais rebuscadas, e depois nós temos o culto da cozinha. Nós gostamos de cozinha, nós gostamos de cozinhar, nós gostamos de passar uma tarde inteira os dois. Olha, como este fim de semana, aventurámos pela primeira vez a fazer picles de pimento. Porquê? Porque tínhamos pimento em excesso. Não se vai estragar. Já tínhamos uma parte congelada. Adepta também de combater o desperdício. Completamente. Isto é, não se pode falar de cor. As pessoas que de facto têm o seu pensamento, o seu conceito alinhado com a boa alimentação, o ambiente e com a socialização, isto no fundo os três pilares, economia, ambiente, social, não pode esquecer que estão entrosados e, portanto, se estão entrosados, têm que fazer parte do nosso dia-a-dia. Eu não posso dizer que não como carne de vaca e depois encher-me de suplementos que são feitos à base de carne e que vêm do outro lado do mundo. Isto é uma frase que, se eu lhe pedisse para comentar, o que é que me diria? Olha, o que é que eu diria? É uma escolha das pessoas, mas efetivamente... Há aqui uma incoerência, não? Bom, eu não vou dizer que é uma incoerência porque eu não quero que ninguém fique aborrecido comigo porque cada um faz as suas escolhas. Agora, se eu preciso de uma determinada, vitamina, proteína ou o que for, se ela existir num alimento, recusar do alimento, mas depois ir buscar, faz-me alguma, como é que eu hei dizer, não é confusão, confusão não me faz confusão, porque eu percebo que o problema das pessoas é o abater dos animais. Eu respeito tudo isso, mas eu, com a educação que tive, não sinto que desrespeite quando faço as minhas escolhas. Faço-me entender, não sinto que desrespeito. Claro, sabe que o homem está no topo da cadeia trófica e, portanto, estando no topo da cadeia trófica, os animais de consumo devem ser criados naturalmente com bem-estar animal e a Europa tem requisitos de bem-estar animal muito apertados. Muito robustos, é mesmo isso. E, portanto, respeitando os animais fazem falta não só pela questão que nos tem estado aqui a dizer da importância nutricional, mas de outra área fundamental que é os animais não se criam no centro de Lisboa como nós estamos hoje, criam-se fora dos grandes centros e, portanto, é uma maneira de fixar as pessoas ao interior. A Fátima veio cheia de satisfação do Alentejo, mas aquilo que tem no Alentejo não poderia ser proporcionado no centro de Lisboa. De todo. Portanto, só com estas atividades que se mantêm é que é possível termos também pessoas no interior. Senão, vemos estas notícias dos incêndios e pensamos o que é que podemos fazer por isto. Se calhar é continuar a comunicar, dando a conhecer aos que não foram, eu diria, privilegiados como a Fátima, que teve em casa ensinamentos que hoje em dia já não se proporcionam. Poderíamos dizer isto assim em resumo? Sim, eu acho que sim, eu quando ando pelo país a gravar as reportagens para o programa Alô Portugal da SIC, gosto muito de privilegiar os temas da ruralidade, da Portugalidade e da ruralidade. Porque eu acho que se conhecem pessoas extraordinárias, conhecem-se realidades extraordinárias, que se calhar muitos de nós achamos que já desapareceram e não desapareceram. Eu ainda há pouco tempo fui conhecer uma família, a Fernanda, que o que ela tem é um fumeiro e, portanto, tem as suas vaquinhas, já teve em muito maior quantidade, mas também a idade foi avançando e agora já não consegue, mas tem as suas vaquinhas, tem os seus animais, faz a sua produção, tudo absolutamente mais que acompanhado por veterinário, por tudo, com todas as regras e mais alguma, e efetivamente esta família, em termos de economia, é o sustento desta família, mas na verdade não é só o sustento desta família, como a alimentação de muitas outras, não é? E não se conta a história daquela zona do país sem esta ruralidade. Ou seja, nós não podemos agora apagar páginas, não é? Não se apagam páginas da cultura, da história, da economia, porque isso não faz sentido. Não faz sentido. E eu tenho imenso prazer em ir conhecer essas pessoas, porque para já elas são uma fonte de ensinamento extraordinária. Depois são pessoas muito sábias. São pessoas que sabem comunicar com a natureza como nós, citadinos, nem que andemos aqui não sei quanto tempo, não vamos saber. São pessoas que sabem, a partir do vento, do sol, do que for, antever o que é que vão ser os... Estas pessoas são fontes de ensinamento
extraordinárias. Basta ouvi-las. Basta ouvi-las. E aquilo que nós temos que fazer é dar-lhes palco e protagonismo. Porquê? Porque, como hoje em dia grande parte das pessoas vivem na cidade, vivem numa redoma. E, portanto, esquecem-se que existe mundo para além do seu próprio mundo. Mas o mundo não é a realidade das cidades. Eu tenho esta dificuldade, e dando aqui um salto, Graça, mas tenho esta dificuldade às vezes quando estou, por exemplo, com empresas ou quando estou com pessoas da minha área da televisão a pensar temas para se fazer. E há pessoas que sofrem deste problema, são pessoas que têm uma visão puramente citadina da realidade e vêm-me com propostas de coisas que eu digo assim, isto é a tua realidade, isto não é a realidade de 80% do país. Claro. Pega nas tuas tamancas, mete-te num carro e vai por estas aldeias fora, vai falar com as pessoas, vai conhecer esta realidade, vê do que é que vivem, vê o que é que comem, vê como é que são os seus dias e depois então dizes-me se mantens esta proposta ou não. Porque isso é uma coisa elitista, de pouco Fátima. Mundo. Fátima, eu não poderia concordar mais. Apetece-me terminar dizendo, se não há pão, comam-se croissants. É desse estilo de pessoa. Eu não sei se é isso, porque às vezes, Graça, eu não quero parecer aqui aquelas pessoas que é preto ou branco. Eu não sou assim. Já fui, quando era mais jovem. Eu agora já não sou assim. Eu agora consigo ver o preto, o branco e consigo ver o cinzento. E consigo respeitar os três porque a maturidade trouxe-me isso. Uma flexibilidade para respeitar todas as escolhas que as pessoas fazem na sua forma de viver. Porém, eu acho que falta uma noção de vida a grande parte das pessoas. As pessoas crescem em ambientes de cidade, não conhecem nada para além de, quando vão conhecer, vão cheias de preconceito, vão achar que aquilo, não, então, mas agora vamos ficar ali tanto tempo, mas aquilo não tem nada, mas não se faz nada. Não, faz-se muita coisa, não se fazem as coisas que tu costumas fazer, é diferente. E acho que para qualquer ser humano crescer, e nomeadamente para as crianças e os jovens crescerem, deveriam passar necessariamente um período no campo, a plantar, a colher, a tratar de animais, a sujarem-se. Mas eu não estou a dizer necessariamente pequeninos, podem ser com 14, com 15, 16 anos, irem trabalhar 2 semanas no campo, na apanha de qualquer coisa, a tratar dos animais, tirar a porcaria aos animais, pôr-lhes comida. Isto é vida, isto é abrir horizontes. Verem que o leite não vem do pacote, que os ovos não vêm da caixa, claro. Estas pessoas ficam mais resilientes, mais capazes, mais fortes e mais flexíveis, porque veem que nem todos os seres humanos vivem... Há outras perspectivas. Exatamente. Há outras perspectivas. Fátima, eu sou defensora disso o mais possível. Para terminar, Fátima, até porque eu estaria aqui o resto do dia consigo, na verdade, se calhar, falta comunicadores que conheçam o outro lado. Não será um bocadinho assim? O mundo da comunicação não estará cheio de pessoas que não tiveram a oportunidade ou que não quiseram de conhecer de facto o mundo rural, e isso fará muita diferença? Eu não sei se é assim, eu vou dar antes aqui uma outra visão. Eu acho que há muitos comunicadores que conhecem essa realidade, não sei se não há alguns comunicadores que têm vergonha dessa realidade. Faço-me entender? Sim. Ou seja, cresci no meio do campo, cresci no meio das ovelhas disto e daquilo, mas agora não quero falar disso. Eu agora vivo num ambiente muito higienizado, eu vivo numa realidade muito limpa, não é? E o campo não é associado a isso. E, portanto, eu não sei se não há pessoas que têm um bocadinho de vergonha das suas raízes e das suas origens e por isso não as comunicam. Isto por um lado. Por outro lado, falemos dos próprios meios de comunicação. Nem sempre acham que é tão interessante ter, por exemplo, uma reportagem da Portugalidade, como estas que eu faço para a SIC, a ter uma outra coisa qualquer que acontece numa cidade. O campo está sempre em desvantagem quando é preciso escolher entre uma coisa e outra. Quando eu acho que o espectador e os leitores precisam de mais coisas desta ruralidade e desta Portugalidade, porque nós estamos a precisar urgentemente de back to the basic, de voltar às origens e de voltar ao mais simples, porque estamos numa espécie de corrida desenfreada contra uma parede e é preciso parar, é preciso ir de novo à origem e perceber o que é que nós precisamos para ser felizes. E este contacto com a simplicidade, com a originalidade, com a terra, com aquilo natureza, que, na verdade. Com a natureza, traz-nos bem-estar.
e por isso, como anda muitas pessoas à procura de coisas milagrosas para aumentarem o seu bem-estar, conectem-se mais com coisas da natureza. Se calhar, às vezes, em vez de ir uma semana para um resort, é onde estamos num ambiente que é a continuação da vida habitual, mas voltamos e 2 dias depois já se esfumou aquela energia que trazemos, se calhar mais vale ir como voluntária para um sítio qualquer, um projeto qualquer, e ficar lá uma semana a experimentar, a fazer só atividades que não se domina nada, a partir as unhas, a sujar-nos todos. Quando voltamos somos outras pessoas. Eu acho que é um bom mote para terminar a nossa conversa. adoro isso. Voltemos à natureza, seja voluntário ou não, seja para ajudar a vós ou Ou não. se tiver a sua hortinha, pois comece por aí e vai ver como é bom. Seja para conhecer, Sim. mas de facto, se queremos bem-estar, o bem-estar está mesmo ligado à natureza. Sem a natureza também não estaríamos aqui. Mas não queremos deixar só a natureza, para isso temos que tratar dela, e nas cidades não se trata da natureza. Sem dúvida. Fátima, muito obrigada. Obrigada, sempre eu, um gosto. Obrigada. Foi mais um dia que valeu a pena viver, só para poder ter esta partilha muito obrigada. Com uma das melhores comunicadoras que nós conhecemos em Portugal. Muito obrigada, Fátima. Muito obrigada. Para conhecer melhor os agricultores ambientalistas, visite mapa.com.pt.